Enquanto visitava Belém do Pará, eu me lembro em 1980, quando houve um amistoso na belíssima cidade de Belém do Pará, onde tem o mercado de ver-o-peso, onde sou tão bem recebido. Um jogador de futebol, vou omitir o nome dele para não embaraçá-lo. Eu sei que ia jogar Atlético Mineiro contra o Remo, o Clube do Remo, que é o clube mais popular lá de Belém, embora eu torça para o Paysandu. E ao chegar ele disse, qual a emoção de jogar aqui em Belém do Pará? Ele disse, é uma emoção vir à terra em que Jesus nasceu. Bom, enquanto visitava Belém do Pará, o presidente francês, o protecionista Emmanuel Macron, admitiu que a floresta amazônica é muito cobiçada, não me diga, e prometeu apoiar a causa indígena de comunidades brasileiras, e agora eu vou completar, e frear o agronegócio com todas as forças que ele puder. Além disso, foi anunciado um programa que pretende investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa, território ultramarino da França na América do Sul. O valor equivale a 5,3 bilhões de reais, menos do que o Brasil vai destinar para as campanhas de vereadores esse ano. E hoje pela manhã, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, Lula e Macron lançaram um submarino construído no Brasil com tecnologia francesa, no âmbito de um programa que visa construir o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear até o final da década. O governo brasileiro disse que sua frota de submarinos é necessária para defender a costa de quase 7.500 quilômetros e suas águas no Atlântico, onde o país explora campos de petróleo e offshore, ou seja, além da margem. Eu vou abrir com o Diego da Luz. Diego, eu converso, Diogo da Luz, é uma mistura de Diego Tavares com o Diogo da Luz. Enganamos o Koba assim ontem, né, Diogo? Pegou o Diego. O Koba também se enrolou. Ô, Diogo, é o seguinte, eu conversei com várias autoridades militares, oficiais de alta patente. Todos eles me disseram, o Brasil precisa de um submarino movido à energia, à propulsão nuclear. Esclarecendo, submarino movido com energia nuclear não é submarino que lança foguetes com bombas nucleares. A energia nuclear, a propulsão nuclear permite que o submarino fique um tempo muito grande submerso. Na Guerra das Malvinas, por exemplo, a Argentina não tinha, como o Brasil ainda não tem, nenhum submarino com energia nuclear. Então, a frota naval britânica veio tranquilamente até quase as proximidades com as Ilhas Falkland, que eles chamam, ou Malvinas, como nós chamamos. Além disso, o Brasil tem uma Amazônia que é o dobro da Amazônia verde territorial, que é a chamada Amazônia Azul, que é o mar territorial brasileiro, que precisa ser vigiado. Nossas riquezas estão aguçando a comunidade internacional. Hoje você estaciona uma frota naval dos Estados Unidos, por exemplo, na foz do Rio Amazonas, e controla quem entra e quem sai, você não precisa fazer mais nada, você não precisa ocupar o país. Você está controlando todo o produto brasileiro que sai por ali. Então, é preciso, sim, um submarino de energia nuclear. A França tem um país de alta tecnologia, embora os mísseis Exocet não tenham funcionado na Guerra das Malvinas. Se tivesse funcionado, a Inglaterra teria que retornar para um segundo round de guerra, muito embora, mas teve também um problema com a compra dos aviões Rafale, na época com o Sarkozy, brindaram com cachaça e depois estava tudo superfaturado, foi cancelado. Então, mas de qualquer maneira, o Brasil precisa disso. Agora, Diogo da Luz, eu acho a Amazônia só uma pessoa que não tem senso, não tem coração, não defende a preservação da Amazônia, não é possível. Eu me irrita até quando alguém faz caça esportiva, acho uma covardia enorme, caçar animais. Poucas coisas me revoltam tanto quanto isso. Destruição da fauna, eu sou totalmente favorável. Mas existe uma coisa que chama desenvolvimento sustentável. Eu tenho muita preocupação com as reais intenções do presidente da França. Ele é um protecionista radical, ele praticamente está submetido à pressão dos agricultores na França, aliás, na Europa, na Holanda, na Alemanha, na Espanha, está do mesmo jeito. E ele está torpedeando o acordo do Mercosul com a União Europeia.
E ele hoje, eu tenho medo que ele esteja usando como um pretexto, e não duvido. Realpolitik é assim, a proteção da Amazônia é tão cara para nós brasileiros como uma forma de frear o desenvolvimento do agronegócio e garantir a sua economia interna baseada nisso. Eu não sei, pode ser que eu esteja sendo excessivamente desconfiado. Eu queria que você colocasse isso em termos mais calmos, mais tranquilos. Não sei se eu vou conseguir, não. Mas antes, eu quero fazer um comentário sobre a melada que deram no contrato dos caça Rafale da França. Ainda bem, porque os Gripen que nós compramos da Suécia são muito melhores e mais. Foi num acordo para a gente passar a fabricar os Gripens aqui no Brasil. Então, foi, olha, um tiro certeiro, talvez sem querer, mas foi um tiro certeiro para a nossa aeronáutica. Tá? Concordo plenamente que o Brasil precisa não de um, mas de pelo menos 3 submarinos nucleares. Precisa ter o primeiro, porque depois o segundo e o terceiro veio com mais facilidade, né? Justamente pelo fato da autonomia gigantesca que ele tem, que outros submarinos têm pouquíssima autonomia. Então, a forma de você caçar um submarino é ficar esperando que ele vai ter que voltar uma hora porque vai acabar o combustível e o nuclear não tem esse problema. Agora, falando da Amazônia, eu acho que é muito bom haver relações entre Brasil e França, é bom que o Macron venha aqui, que haja um entendimento, embora o entendimento não quer dizer plena concordância, a discordância é fundamental. Quando ele fala de não mexer mais na Amazônia, preservar, etc., ele precisa lembrar que tem 4 milhões de ribeirinhos que estão longe das cidades na Amazônia. Essas pessoas não podem ficar largadas. Nós temos muitos outros milhões de pessoas que estão precisando trabalhar, precisam ter a legalidade para trabalhar. E quando ele sai de um país que tem mais de 60% do seu território ocupado por agricultura, e a coisa mais difícil que tem é achar uma grande floresta na França, e vem para um país que tem 7,5% da sua área ocupada por agricultura. A França tem mais de 60% da área ocupada com agricultura, com agropecuária, melhor dizendo, e o Brasil 7,5%. Ele vem dizer o que nós devemos fazer. Com os modelos que nós temos de preservação ambiental, as nossas áreas privadas são extremamente bem preservadas. O problema que nós temos é uma enorme quantidade de áreas na Amazônia que não se sabe quem é o dono. E ao não se saber quem é o dono, essa terra não tem dono. Não tendo dono, quem ocupa? O bandido. Porque o sujeito sério, correto, ele não entra numa terra que não seja dele ou aonde ele não tenha sido convidado. Esse é o problema que a gente tem para resolver na Amazônia. Dar posse e propriedade às pessoas, mesmo que seja o Estado, mesmo que sejam os índios. E mais, nós temos mais de 1 milhão de indígenas na Amazônia que também precisam ter o direito de produzir e comercializar o que produzem nas suas terras. Isso que nós temos que fazer para resolver a questão da Amazônia de verdade, legalizá-la e não ficar dando muita atenção para o que diz o Macron. Exatamente. O Diego Tavares, a França ela quer aumentar a produção dela interna de produtos agrícolas. Por isso ela quer diminuir a importação de outros países. Aí ele diz que em alguns países da América do Sul, o plantio da soja, que é um dos principais produtos exportados pelo agro, pode estar ligado ao desmatamento de florestas. O comentarista do Canal Rural, Benedito Rosa, afirmou que essa medida dele é totalmente política e protecionista. Então, a gente precisa analisar com muita calma. Não é possível que venha um sujeito, chefe de Estado, de um país colonizador, que submeteu vários países da África a um regime de colonização extrativista, mercantilista, cruel, tá certo? Seja na África saariana, seja na subsaariana, vem aqui no Brasil ditar o que nós temos que fazer ou não temos que fazer, jogar brasileiro contra brasileiro, jogar ecologistas contra agricultores, o pessoal do agronegócio. Eu defendo, sim, o meio ambiente de maneira radical, mas espera um pouquinho. Como é que pode ser usado isso como um argumento para parar a produção agrícola brasileira num país, repito, protecionista? Senhor Macron, respeite o Brasil. Protecionista e, além de tudo isso, professor Capês, eu acrescentaria que está sofrendo um desgaste do seu próprio governo justamente em razão da abertura
dos países da União Europeia para o agronegócio brasileiro, que é muito mais competitivo, que é a grande joia da economia brasileira em relação ao agronegócio europeu. Agora, o que mais me chama atenção, e eu vou nessa mesma linha de que, com todo respeito à Sua Excelência, presidente da França, mas está sendo um verdadeiro cara de pau com essa proposta que tem feito aqui, e inclusive vindo com dinheiro que parece muito para nós brasileiros, que infelizmente somos um país pobre, de 5,3 bilhões de reais. 5,3 bilhões de reais para um país que tem um PIB de 1,3 trilhão de dólares? Faça-me o favor. Pois é, e além disso, o Banco Mundial tem uma estimativa conservadora de que a Amazônia tem um potencial produtivo de 317 bilhões de dólares por ano, caso fosse feito, como disse aqui o Diogo da Luz, uma ocupação séria, uma forma séria de se tratar, de se levar a desenvolvimento, de fato atribuir as porções de terra da Amazônia aos seus proprietários, de quem nós poderíamos cobrar a preservação da floresta. Então, realmente concordo, não é de bom tom para o chefe de Estado francês estar aqui fazendo essa campanha de Forest Here, Farms There, e considerando que ele está aqui no país, né? A frase é ao contrário em inglês, mas não cabe e realmente seria um atraso para o Brasil caso nós encamparmos essa visão de que a Amazônia é um santuário que tem que permanecer intocado. Nosso amigo Felipe Monteiro tem uma frase que eu gosto muito de repetir aqui. A Amazônia, do solo para baixo, é a região mais rica do mundo e do solo para cima é uma das mais pobres. Então o que nós precisamos é, de fato, chegar até essas riquezas, levar desenvolvimento para lá, para que aí sim a Amazônia seja preservada e o Brasil tenha os frutos do desenvolvimento daquela região. Olha, nós estamos acompanhando, eu vou ver o Pagotto agora, mas as imagens aí do Macron com o presidente Lula e o... Você vê que é uma reunião temática, né? É isso que sem nenhuma crítica, mas esse é o Brasil que eles querem. Para o Instagram tá lindo. Essa é a imagem que eles têm do Brasil, o Brasil que eles não querem, um Brasil desenvolvido, uma população indígena autossustentável. Você vê a tragédia dos Yanomamis, por que eles não podem explorar de maneira sustentável essa terra? E morrem crianças todos os anos. Então essa imagem bonita. Eu acredito que defender a Amazônia, tudo é uma festa. Defender a Amazônia é muito mais do que tomar o chá do Santo Daime com Leonardo DiCaprio. Você me permite um rápido? Pois não, o Pagotto está muito ansioso para falar, mas eu quero... Eu vou em você primeiro, depois já falo o Pagotto. Agora, o Diogo, importante informar, viu? São 14 horas e 57 minutos. Fala porque eu tô querendo que o Pagotto vai vir com tudo para cima. Só lembrar que o Macron falou que vai investir 5,3 bilhões na Amazônia. Só que a Amazônia é também na França. Tem a Guiana Francesa aqui. Ele não disse que lugar da Amazônia. Eu aposto muito que a maior parte disso vai ser na Guiana Francesa e não na Amazônia brasileira. Ronaldo Pagotto. Eu acho que o tom da discussão tem um pouco de... Tudo bem, a gente pode não gostar do Macron, das imagens, como disse o Diogo aqui, instagramáveis, né, da visita. Mas eu acho que a visita tem um propósito muito mais ligado a esse tema do submarino. E teve um aproveitamento, me parece, para esse percurso esticado ali para a região da Amazônia para fazer essa proposta juntando com a Guiana. Agora, só umas observações que eu acho importantes aqui. Eu acho que o Brasil tem muita terra agriculturável, viu, Diogo? O dado que eu tenho, não sei se nós estamos falando da mesma base de informação, mas o Brasil tem praticamente 18% da sua área agriculturável hoje. Agriculturável? Isso, é agriculturável. É que nós vamos ver o problema. Agricultura é outra. Sim, nós vamos ver o problema. Aí que está o problema, Diogo. Então você vai concordar comigo. O Brasil já tem quase 20% de terras que são agriculturáveis. Não precisa derrubar uma árvore, nem desmatar nada, não precisa entrar em área amazônica, nada. Pode hoje começar a produção. Qual é o percentual disso que está sendo produzido? São 150 milhões de hectares agriculturáveis. São 62 que estão em produção, com agricultura ou com pecuária. Ou seja, não tem necessidade de expandir a produção agrícola para nenhuma área, sobretudo área com floresta, área com povos ribeirinhos. Outra coisa, observação que eu queria fazer. O problema da Amazônia diz muito respeito ao que está acontecendo com a ocupação ilegal. E aí, a ocupação ilegal é tomar terra de ribeirinho,
é tomar terra indígena para a produção mineral. E isso causa um impacto ambiental, impacto social. E os Yanomamis, como dito aqui pelo nosso âncora, Capês, é um reflexo disso. Porque estão pagando o pato de estar numa área ocupada por mineradores ilegais que causam um impacto profundo na sua capacidade de sobrevivência. E isso tem que ser denunciado. Não como um problema dos Yanomami que não conseguiram explorar o ouro ou explorar minério na sua terra. O problema não é esse. Sequer esse é o debate que eles fazem. E nós temos que ter um respeito por povos que têm soberania para decidir o que eles querem fazer da vida. É o que, vamos dizer aqui, o nome certo disso. São povos originários do Brasil que estão sendo preservados a muito custo. Eles têm, Pagotto. Me permita rapidamente falar. Eles têm que decidir o que eles querem fazer. Exato. É isso. Exato, isso mas é soberania. Eles não podem. Os indígenas são os maiores possuidores de terra do mundo. Não é do Brasil, do mundo. Exceto os governos. Os indígenas têm muitas terras em termos de posse, mas eles não podem plantar soja para exportar. Mas são reservas. Eles não podem fazer um monte de coisas. Tudo é proibido lá. E onde tudo é proibido, tudo vira crime e o crime se instala lá. Eu abri o parte aqui, mas para o respeitoso debate. Veja, Diogo, o Brasil produz em 1/3 da área agriculturável que ele tem. Isso é área que já está desmatada, ou área que, enfim, nós temos que expandir a produção nesse segmento. Isso nós temos que incentivar a produção. Não, você foi dar autonomia ao indígena. Não, peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. É que senão eu consigo aqui contraponto 3-1, de vez em quando 4-1 fica difícil. Aí como é que eu vou... o debate mais democrático... Tem uma pergunta honesta, Pagotto, uma pergunta honesta. Não é pegadinha? Não é pegadinha. Eu quero saber se o ribeirinho hoje ele vive bem. Se ele tem qualidade de vida, se ele tem acesso a uma boa saúde, se ele tem acesso ao aparato estatal. Hoje a situação dele está boa? Tá, e eu te devolvo essa pergunta, então. Uma outra pergunta. Se ele não vive, já que é um pressuposto da tua pergunta, qual é a causa disso? É a causa dele? É por conta dele não ter produção? Ou é... Veja, Diogo... falta de desenvolvimento. Diego. Faz o seguinte, olha... Pegamos mais um, Diogo. Pagotto, eu quero seguir nesse debate. Diogo e Diego, então, Pagotto, você está com a palavra, eu te garanto. Os dois entraram. Não, eu te garanto, mas eu queria que você concluísse. O João Belucci está aqui, ele foi o que menos falou até agora. Então, é um debate de 4, né? Com o mediador, às vezes, entrando. Então, às vezes. Eu queria que você fizesse a conclusão do seu raciocínio, que está indo muito bem, e depois eu passar para o João Belucci. Não, obrigado pelo elogio, mas eu acho importante esse debate, porque os dados que eu tirei é de um site que não é uma informação que eu busquei na minha fonte. Notícias Agrícolas, pode pesquisar aí. Área agriculturável no Brasil. 152 milhões de hectares são agriculturáveis. São 62 que estão em produção. É isso que precisa resolver. E precisa também enfrentar. Eu vou lembrar aqui só o seguinte. Só uma coisa que eu queria lembrar. Todo mundo aqui, às vezes, faz um debate sobre o tema do agro com uma certa paixão. E essa paixão é direcionada. O agronegócio salva o Brasil. Não existe agronegócio no Brasil sem subsídio público. Sem investimento público. O Brasil tem um investimento gigantesco. São mais de 400 bilhões do Plano Safra. Com juros subsidiados. Você que está em casa aí, que é um pequeno agricultor, um médio, ou você que é um pequeno negociante, você não consegue os juros que o agro consegue para produzir. E por que o ribeirinho não tem... Ao contrário, Pagotto. Diego. Desculpa, o plano Safra... Assim ele não termina a fala dele. Deixa ele terminar a fala dele. Vou esperar mais um minuto, eu vou estar igual... Não, vou te dar 30 segundos para você completar. Fui citado, depois você faz o contraponto. Para suas conclusões. Eu preciso, agora... Por que esse ribeirinho que está lá na Amazônia, que vive do extrativismo, que é um preservador da natureza, porque ele é nato, cuida daquele território, porque ele vive daquele território, não tem o mesmo cuidado do Estado em ter subsídio e condições para ele produzir, aprimorar a produção? Sabe qual é o percentual de maquinário? De máquinas agrícolas pequenas, usadas na pequena agricultura no sul do Brasil, 70% das propriedades têm. Sabe qual é o percentual que tem no norte e no nordeste? É ridículo. Não tem estrutura, não tem maquinário, tem que ter investimento nesse setor para conseguir fazer que o ribeirinho consiga, inclusive, prosperar, ter sua condição de vida muito melhor do que é hoje. Porque nós temos que não perguntar só por que ele está lá e vive numa situação que a fotografia é uma situação de penúria, mas quais são as razões para isso. Esse é o debate que diferencia, inclusive, muitas vezes a gente nessa mesa. A fotografia muitas vezes é vista com a mesma foto. O problema nosso, muitas vezes, do debate, da polêmica, é quais são as razões dessa fotografia. Exatamente, mas é por isso que existe o debate. O fato é um... Claro.
Por isso que em nós estamos cima aqui. desse fato, são enfoques diferentes. Eu, por exemplo, você disse que tem que denunciar a invasão do garimpo ilegal dos Yanomamis. Eu acho que não tem que denunciar, tem que combater. Por que o governo vai denunciar para ele mesmo? O governo é que denunciou o chamado genocídio dos Yanomamis. Ele vai continuar denunciando ou vai agir? Em segundo lugar, se o agro é subsidiado, eu prefiro investir no agro do que no Porto de Mariel e na compra da usina de Passadinha. Mas não é. Mas aí... O problema é que Eu não quero é. falar com... E não é subsidiado, o Diogo vem depois. O Diego. Eu vou falar um negócio. Esses dois não podem ficar juntos no debate. O Diego vem depois, falando que ele está contestando os dados trazidos pelo Pagotto. Mas eu quero ouvir o João Belutti, porque o João, esses caras falam pra caramba, meu. Pô, pelo amor de Deus, eu quero te ouvir. Mas todos trouxeram pontos aqui bastante interessantes. O que eu coloco é que essas visitas também têm um aspecto bem caricato, né? As fotos ficaram bem caricatas, basta ver que algumas já até viraram memes do Lula e do Macron, especialmente aquelas com o agente político de extrema esquerda, que é o cacique Raoni, que estava lá, que encampa as pautas de extrema esquerda. E você vê também que o foco não foi falado da floresta, do aumento dos focos de incêndio, não foi falado dos Yanomamis, falou-se dessa questão de um investimento pequeno para a região, que não resolveria nada, falou-se do único submarino, né? Você observa que o Brasil, um submarino, né, com essa autonomia toda para cuidar ali da costa, né, de onde é explorado, onde faz a exploração marítima. Você tem certeza? É bem lamentável sobre qualquer situação. Agora, as fotos ficaram caricatas, eu entendo isso, que também o Brasil está à beira o mundo à beira de uma terceira guerra mundial, e o Brasil não focando aí em armamento, que deveria, né, se armar bastante, está falando de desarmamento, um único submarino, né, então é bem triste. Agora, só para finalizar, acho que tem que explorar a Amazônia sim, dentro de uma lógica mínima de não acabar com tudo, mas tem que explorar sim, e os maiores interessados são os habitantes da região, que são sufocados por esses sequestradores das causas, como é o caso do cacique Raoni, sequestra uma causa para ele, encampa a sua visão política e não permite que os verdadeiros interessados se beneficiem. O mais equilibrado aqui dessa mesa é o João Belutti. Em segundo lugar, o Diogo da Luz. O Diego Tavares e o Pagotto só querem brigar. Já que eles querem brigar, divide a tela, porque o Diego Tavares vai mandar uma direto no queixo do Pagotto, claro, metaforicamente. O que você tem a dizer sobre a acusação que o Pagotto fez de que o agro só subsiste no Brasil porque é subsidiado? Ou seja, é o governo que faz pelo agro, não o agro que faz pelo país. Eu achei uma cutucada muito deselegante. Qual a sua opinião? Por favor, divide a tela e vamos para cima. Não, vamos lá. Vamos reestabelecer algumas coisas aqui. De fato, existe um segmento do agro que depende do subsídio estatal, que é a agricultura familiar, justamente o contrário do que o Pagotto disse aqui. Tanto que o Pronaf, que é a faceta da agricultura familiar do Plano Safra, foi recorde no ano passado, e isso é o que, inclusive, os debatedores de esquerda aqui defendem nos debates aqui da mesa. Em relação, Pagotto, ao questionamento que eu te fiz sobre a qualidade de vida dos ribeirinhos e como a gente pode melhorar a vida dessas pessoas que nós sabemos que vivem aí abaixo da linha da pobreza, em situações extremamente precárias, sem qualquer acesso ao serviço estatal, sem qualquer acesso a uma boa saúde, boa educação, enfim, tudo aquilo que o Estado deveria oferecer. É importante a gente trazer outro dado também. O Centro-Oeste, que tem a sua economia fundamentada no agronegócio, foi a região do Brasil que mais conseguiu diminuir desigualdades sociais. Então, se existe uma ferramenta para a gente levar desenvolvimento àquela região, independentemente da quantia de terras agriculturáveis e que de fato já estão plantadas no Brasil, é levar o agronegócio para lá, é fazer com que o agronegócio desenvolva aquela região. A melhor ferramenta para tirar aquele povo da pobreza e a gente começar a trazer a riqueza da floresta para dentro do Brasil e não permitir que estrangeiros venham para cá, como o presidente Macron hoje propõe, deixar essas riquezas para a exploração dos outros, é de fato permitir que a floresta tenha dono, permitir que as escrituras sejam passadas e que nós possamos cobrar dos proprietários a preservação da floresta. Nesse ponto, o agronegócio é a melhor ferramenta. Claro que eu vou assegurar a resposta do Ronaldo Pagotto. Depois, vou pedir que também seja breve, ele foi. Queria que o Diogo da Luz fosse breve também. Nós estamos entrando num assunto aqui, um rombo nas contas do governo federal. Vamos debater esse rombo nas contas do governo federal. Então, a Amazônia já deu. Vocês estão querendo, sabe o que vocês estão achando? Que o nosso espectador é influenciável pelo que vocês vão dizer. Ele presta atenção, ele ouve o que cada um diz e ele tem as suas próprias conclusões. Quando o assunto começa a repetir,
o espectador fala, pera um pouquinho, eu já ouvi todo mundo, vocês estão querendo forçar minha convicção? Então, ele já deu o argumento, eu pediria que você e o Diogo da Luz fossem concisos, porque aí é desconfiar da inteligência do nosso espectador, que é acima da média. Diogo. Rapidamente. Você quer contestar e o Diogo fecha? Não é bem uma contestação, porque quando o debate está falando de coisas tão diferentes... Veja, Diego, a agricultura familiar brasileira produz 75% do que você que está em casa assistindo compra no mercado e consome. De forma nenhuma, não. Mas aí eu não consigo... Pô, ele já... Não, faz o seguinte, Pagotto, fecha logo, que acho que você está falando uns negócios aí que não tem nada a ver. Mas aqui é o lugar disso, é o lugar da polêmica. Então fala. Faça uma pesquisa, então, você, qual é a fonte do alimento que você consome na sua casa. 75% vem da agricultura familiar e não tem proporcionalidade com o subsídio público, o investimento público, que é os chamados planos safra, que são gigantescos para a agricultura, a grande agricultura. Então isso não é do debate aqui, não é polêmica de opinião, isso é fato, pesquise isso aí, faça um Google agora para ver o percentual da alimentação familiar, da produção familiar que está na tua mesa, que está no mercado, que são os 75%. Isso é importante para nós, para pensar a prioridade, geração de emprego e enfrentamento das situações sociais no quadro da agricultura. Muito bem. Diogo, para fechar esse assunto, que vamos falar de um outro daqui a pouco. Diogo. Esse papo de agricultura familiar é só para dividir. Não tem essa coisa. É agricultura e acabou. É tudo agricultura. Todos os agricultores têm família. Todos são familiares, na verdade. Então cria uma divisão para dizer que não, a familiar é de esquerda, a outra é fascista. Isso é uma asneira sem fim. E, de fato, tem subsídio. Não, falam muito por aí. De fato, tem subsídio na agricultura. Por aí falam tanta coisa. Não você, Diogo. Se comparar com os outros países, é dos que menos tem. Se você comparar o PIB que a agricultura gera com o que ela recebe de subsídios, não dá nem 0,5% do PIB que ela gera. E só para terminar, claro que eu quero a autonomia dos indígenas, sempre eu falo isso. É isso que falta. Os indígenas não podem fazer nada nas terras deles. Eles são tratados como adolescentes e precisam ter os mesmos direitos que qualquer ser humano. Eles não são inferiores a nós, afinal, ué.